Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nessa noite nós queremos te adorar nesse culto agora, ouvindo a tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor é a palavra que se tornou carne. E nós te pedimos agora que através do teu Santo Espírito e da tua palavra que é dita, que a tua palavra se torne carne agora em mim e em cada um de nós. Senhor, que eu diminua e que seja teu Espírito Santo falando sobre a tua palavra através da minha vida, e seja o mesmo Espírito Santo ensinando a cada um aqui, abrindo os olhos e ouvidos, e fazendo que todo mal e todo pecado, e tudo aquilo, ó Pai, que nos faz não obedecer, e não comer os melhores frutos dessa terra, que caia por terra, e que o Senhor possa cumprir a profecia de nos dar um novo coração, através da obra de Jesus Cristo na cruz, e na sua ressurreição, e da sua eterna intercessão por nós diante de Ti, ó Pai, no nome de Jesus, e que todo mal caia em nome de Jesus, amém. Vou tentar ser breve hoje, mas eu gostaria de continuar a falar com vocês. Nós estamos falando sobre autoridade espiritual. Se você não ouviu as outras mensagens, você pode entrar na internet, depois você me procura, eu te passo os links, está no YouTube. E nós estamos falando da autoridade espiritual. Nós recebemos essa autoridade através do nome de Jesus, através do Espírito Santo que vem morar em nós. Mas, meu irmão, minha irmã, nós queremos continuar manifestando o reino de Deus aqui na terra, assim como Jesus manifestou, amém? Nós não fomos feitos uma segunda qualidade de filhos e filhas de Deus, mas fomos feitos na mesma qualidade de filhos, amém? E por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, agora o Espírito Santo mora dentro de nós. No entanto, se eu e você não seguirmos princípios, a casa vai cair. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica o que Jesus diz, a casa cai. É como a história que eu contei do pedreiro, que meu pai me contava, do pedreiro que fazia, todo mundo sabe, para fazer obra, principalmente aqui no Brasil, se usa cimento. É cimento com areia e água, certo? E aí qual que é a quantidade? Ainda bem que meu pai está aqui, eu sempre me confundo com os convidados. Um cimento para 3 de areia. E daí ele foi falar, vamos tentar. 1 cimento para 4 de areia. Deu certo, não caiu. Aí foi tentando 1 para 5, 1 para 6, 1 para 7, 1 para 8, 1 para 10 de areia. Só que ele foi morar nessa casa que fez 1 cimento para 10 de areia. A casa caiu e ele morreu. Então, da mesma forma, Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Tome a sua própria cruz e me siga. Ele diz isso para as multidões, lá em Lucas 14. E daí ele conta 2 histórias. A história de um rei que vai sair para lutar contra outro rei. Ele tem 10 mil no seu exército, outro rei tem 20 mil. Fala assim, vê, calcula se você vai ganhar a guerra, senão é melhor você mandar um acordo de paz. Você vai passar a pagar tributo, passar a pagar para aquele rei, para ele não te destruir, mas pelo menos você vai viver. Ou você que vai construir uma torre, uma casa, alguma coisa, calcula primeiro se você tem dinheiro, senão você vai parar a obra no meio do caminho, não vai adiantar nada, você vai perder dinheiro e vão rir de você. Então Jesus falou, da mesma forma, aquele que não tomar a sua própria cruz, não se negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Por isso eu estou falando com você sobre um princípio fundamental, que nós vimos na semana passada, que Satanás seguiu o princípio da rebeldia, enquanto Jesus seguiu o princípio da obediência até a morte de cruz. E no entanto, um foi exaltado acima de todos, o nome de Jesus, e Satanás foi humilhado sobre todo e qualquer nome, ficará nas profundas trevas para sempre e sempre. Você quer seguir o exemplo de Satanás ou de Jesus? Então aqui no texto que nós lemos de Isaías, eu vou ler uma outra versão, diz assim, no versículo 19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Nós vamos ver que o profeta Isaías, no início do seu livro, ele vai dizer que os nossos pecados estão muito sujos.
Como aquela roupa que você pega para lavar e aí você põe Omo Multiação, você põe Vanish Poder O2, você esfrega, você põe na máquina, você põe de molho, para sair aquela sujeira. Assim Deus está falando que por mais que nossos pecados tenham nos deixado tão sujos, se deixarão brancos como a neve. Mas Ele está dizendo para mim e para você, que o principal raiz do pecado, meu irmão, minha irmã, é a raiz da desobediência, é a raiz da rebeldia, e que é colocada onde? No nosso coração, na nossa decisão de querer, se quiserdes, e me obedecerdes. Não basta só eu obedecer por medo, porque o pastor está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar, porque eu e você podemos obedecer por medo. Mas Deus está me dizendo e está te dizendo nessa noite, se eu e você queremos ser lavados com o sangue de Jesus, porque a palavra de Deus diz que se nós quisermos andar na luz, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Mas se a luz que está em nós for em trevas, quão grandes trevas serão? E a palavra de Deus vem para nos confrontar, porque ela é uma faca de dois gumes, e ela entra lá dentro, e ela fala assim, para mim e para você, tem algo errado, lá no fundo do seu coração, do meu coração. Mas ela entra e parece que machuca, mas quando ela tira, ela cura. Se eu e você quisermos. Nessa noite Deus está dizendo para nós que eu, Deus Todo-Poderoso, não poderei fazer isso por você. Eu te capacito através da filiação em Jesus Cristo para obedecer. Mas não basta só você obedecer, você tem que ser submisso. Você tem que querer. Você tem que colocar o seu corpo, sua alma, seu espírito. Não basta só obedecer, porque está dizendo que é para obedecer. E se eu e você não obedecermos, Ele diz assim, se quiserdes, é condicional, se comereis o melhor dessa terra, é condicional. Eu fiz tudo o que podia fazer por você, morri na cruz, ressuscitei, vivo para interceder por você, envio para você o meu Espírito, não moro mais em templos, moro dentro de você, eu tiro o coração rebelde, desobediente, quando a Bíblia diz coração de pedra, lá em Ezequiel 36, é o coração desobediente. Ele tirou, você não tem mais desculpa, e eu não tenho mais desculpa para não obedecer. Mas não é só questão de obedecer, porque se eu e você não estamos obedecendo, na verdade, nós não nos sujeitamos, nós não nos tornamos submissos, porque Jesus só se torna Salvador depois que Ele se torna primeiramente Senhor. Se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e creres no seu coração, será salvo. Primeiro você tem que entender que Ele é Senhor e que a sua vida não é mais sua. Você não pode mais dizer assim, eu estava falando com as mulheres que vão ser batizadas, você não pode mais dizer, eu sou dono do meu nariz. E olha que o meu é grande. Não, Jesus é dono. E aí eu e você temos que tomar uma decisão, se sim ou que não. E não adianta só eu e você dizermos, eu obedeço a Deus e não aos homens. Porque Deus, como nós vimos na primeira lição, se você não ouviu, ouça lá de novo, ou então pegue a sua Bíblia e leia lá em Romanos 13, que toda autoridade vem de Deus, e que Ele colocou para ter ordem. A palavra para submissão no grego significa colocar em ordem. Deus quer colocar em ordem as coisas, Ele não pode estar na terra e fazer todas as coisas, escolheu fazer através dos filhos, ou mesmo daqueles que não são filhos, são criaturas. E nós temos que se sujeitar a eles e não só obedecer.
Mas a gente tem que entender que a gente se sujeita não por causa da pessoa, por medo, mas porque Deus colocou aquela cadeira, aquela pessoa está sentada momentaneamente naquela cadeira. E se a pessoa tem falta com Deus, ela vai se entender com Deus. Deus fala assim: fui eu que te escolhi como faraó. Para quê? Para mostrar meus sinais, prodígios e maravilhas, porque Deus já sabia que o coração de faraó era duro. Porque diante da palavra de Deus, pode acontecer duas coisas: ou endurecer, ou amolecer o coração. Assim como o sol ao meio-dia pode endurecer o barro, o sol no meio-dia não endurece o barro? Sim ou não? E o mesmo sol do meio-dia, o que faz com a cera? O que mudou? O sol? O que mudou? O produto. Tinha algo que tinha tendência de se tornar duro, e tinha algo que tinha tendência a ficar mole. Então o meu e o seu coração, agora, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, e porque você é um filho, uma filha de Deus, agora eu e você não temos mais desculpas para não obedecer. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: tomai sobre vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus, lá em Efésios 2, a partir do versículo 5, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, e se tornou a imagem humana, e se tornou servo, até a morte, e morte de cruz. Nós temos que tomar o mesmo atitude, o mesmo exemplo. Jesus disse: eu dei o exemplo, para que vocês não façam. Então, pelo que Ele fez, e pelo que Ele nos capacita, pelo poder do Espírito Santo que mora em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você que veio no culto da Páscoa e viu que Jesus confiou plenamente no Pai, e o Pai enviou o seu Espírito, ressuscitou a Jesus, porque Jesus por si mesmo não poderia se ressuscitar, porque Ele estava morto. O mesmo poder, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agora mora dentro de mim e de você, para nos capacitar para quê? Para sermos filhos. E sendo filhos agora, nós não somos mais rebeldes. A imagem de Satanás não está mais em nós. A imagem da morte não está mais em nós, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. No entanto, eu e você continuamos assim, naturalmente rebeldes. Por quê? Por causa do pecado. O pecado nos faz naturalmente rebeldes. Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração, e que é o que sai do coração que torna o homem puro. Portanto, nessa noite eu quero compartilhar com você, e quero ser breve, só umas 2 horas, refletir com você manifestações da nossa vida de rebeldia. Porque a rebeldia vai gerar a morte. Porque a rebeldia vai nos afastar de Deus. Porque nós somos feitos para ser servos. E quando a Bíblia usa a palavra servo, é que ela está sendo boazinha. Porque no original é escravo. E no tempo de Jesus Cristo, no tempo do apóstolo Paulo, ser escravo, você não tinha valor nenhum. As pessoas não eram consideradas gente quem era escravo. Tanto é que você vê em desenhos de arte, quanto desenho aquelas pessoas ricas, poderosas, e daí desenham os escravos, aí desenham menor, porque eles não tinham valor. Naquele tempo não havia porta nas casas, e aí eles dormiam em qualquer lugar no chão, as portas ficavam abertas. E aí, por exemplo, se um casal quisesse se relacionar intimamente, você já ouviu a expressão criado mudo? Sim ou não? Então, se tivesse um servo ali, um criado, ficava parado. Tanto faz, ele não é nada, ela não é nada, tanto faz como faz. Era só uma coisa. Como eu e você temos o celular e valorizamos, os escravos eram valorizados porque eles precisavam dos escravos, porque eles sabiam fazer o que eles faziam naquele tempo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque agora um escravo, ele faz
o que o seu Senhor manda. Amém? Mas o bom é que Deus nos libertou, porque o apóstolo Paulo vai dizer, para a liberdade é que Cristo vos libertou. Então agora, presta atenção, Deus não vai nos fazer robozinhos automaticamente para obedecer. Porque por mais que a gente seja hoje escravo da justiça, Deus nos dá novamente o livre-arbítrio para poder escolher obedecer. Se quiserdes obedecer. Mas no entanto, nós vamos manifestar a rebeldia de várias formas. E a primeira manifestação da rebeldia está nas palavras. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o... A primeira forma de nós manifestarmos a rebeldia a Deus e às autoridades instituídas por Deus é através da nossa boca. A gente pode tentar enganar, mas uma hora vai escapar aquilo que está cheio. Se está cheio, vai transbordar, e se transborda, sai para fora. Por isso que a gente tem que confessar o nosso pecado. A palavra no hebraico para confessar pecado é você jogar fora, é você lançar, ok? Então eu tenho que lançar para fora o pecado, porque daí isso sai dentro de mim. E confessar para Deus, assim diz a palavra do Senhor. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas preste atenção nas suas palavras do seu dia a dia, na sua atitude para com o dia a dia. Porque não adianta só você dizer que você obedece a Deus e não obedece às autoridades que Deus coloca no seu trabalho, na sua casa, que coloca em ordem na nossa cidade, na igreja, porque isso vai nos causar morte. Lá em 2 Pedro 2, a partir do versículo 10, diz assim: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Então está dizendo que esses homens desprezam a autoridade. E quando eu falo do que está cheio, na verdade eu desprezo a autoridade. Eu não honro a autoridade. O apóstolo Paulo, como nós vimos, fala que nós temos que honrar a autoridade. E aí quando eu não honro, é porque no meu coração eu desprezo. A boca está falando, o coração está cheio, mas a boca é só a folha da árvore. A raiz, lá dentro no fundo, está mostrando que na verdade eu desprezo. E daí o que eu faço? Eu falo, eu difamo, eu falo mal. Como aconteceu com Miriam e com Arão, lá em Números 12. O que aconteceu? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com uma mulher etíope, não com uma mulher do meio dos hebreus, do meio do povo de Deus, do meio de Israel. Começaram a falar mal de Moisés. E aí olha só o que ela disse: será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Tanto ela quanto Arão falaram isso. Eles desprezaram. Por quê? Porque eles se acharam igual. Quando que eu desprezo uma autoridade? Como eu me acho igual a ela, ou melhor do que ela. E não entendo que não é o que a autoridade sabe, conhece. Tem gente que some e obedece, e que não conseguiu ficar na igreja, que saiu, por causa do meu conhecimento. Mas não me obedece porque tem que obedecer, me obedece porque sabe que não sabe tanto quanto eu sei. Mas isso não é obedecer de coração. Isso é obedecer porque tem que obedecer, ou porque a pessoa é mais forte. Por que eu obedeço? Porque ele vai me dar uma costa. Ou obedeço, porque eu tenho medo de ser mandado embora. Você obedece não por respeito no coração, você obedece por medo. Mas quando a pessoa não está vendo, fala mal, fala da boca para fora, fala nas costas. E daí mostra o que está no coração, porque o pecado naturalmente faz isso comigo e com você. E qual que é a solução? Está lá em Tiago 3, que vai dizer assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Qual que é a solução? Diga aí comigo, se você quiser. Fecha a boca. Mas fecha a boca.
Não fale. Fecha a porta do seu quarto, está fazendo alguma coisa errada, a autoridade sobre você. Ora para o seu Pai secreto, e em secreto teu Pai te recompensará. Amém? Quero ser breve, por isso não vou estender muito, tá bom? Segundo, razão. A segunda atitude que eu vou ter, que mostra que eu sou uma pessoa rebelde, ou que eu estou começando em atos de rebeldia, é a razão. Como assim a razão? Porque o falar mal vem de uma ideia, vem de algo que eu pensei, que eu raciocinei e que fala assim, eu estou certo. Como Miriam falou, olha, Moisés casou com um homem etíope, era verdade? Sim ou não? Ela estava certa? Arão estava certo? Sim, estava certo. Mas eles não estavam ali criticando porque ele casou, estavam criticando a autoridade dele. Estavam criticando o quê? Com a sua razão, estavam criando fundamentos para a rebelião e que contamina outras pessoas e que gera morte, como Coré, Datã e Abirão. Se você for ver na sua Bíblia, em Números 16, vai dizer assim, no versículo 3, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhe disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocaram acima da assembleia do Senhor? Olha só, a pessoa rebelde, ela vai falar coisas certas, ela vai ter razão. A assembleia era santa, sim ou não? Sim, porque Deus fala, sede santo porque eu sou santo, Deus santificou a assembleia. Agora, o Senhor estava no meio deles, sim ou não? Sim. Mas eles se colocaram acima da Assembleia de Deus. Eles se colocaram? Quem colocou eles ali? Quem que estava lá com as ovelhas de Jetro? Quem que chamou Moisés? Foi Deus. E depois quem que chamou Arão? Foi Deus. Moisés ficou com medo de falar e Deus falou, então chama o seu irmão, você será por Deus para ele e ele será o profeta, ele falará com o povo. Então quem que instituiu os dois? Foi Deus. Então se eles estavam se rebelando contra Moisés e contra Arão, estavam se rebelando contra quem? Toda vez que a gente se rebela contra a autoridade, a gente está se rebelando contra Deus. Isso se torna maldição para mim e para a sua vida. Nós vamos ver no texto que eles, Coré, Datã e Abirão e sua família vão ser lançados diretamente para o inferno, sem escala, abre um buraco no chão e engole eles. E aí, qual que é a solução para isso? E se eu tiver certo, então, eu não posso conversar com a autoridade? Pode. Com respeito? Pode. Mas não se levantar em rebeldia. Mas, se você é uma pessoa, porque cada tipo de pessoa é de um jeito, amém? Mas algumas pessoas estudam e colocaram, antigamente chamava sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Hoje existe um outro tipo de nomenclatura, já avançou. Tem o DISC, que é o dominante, o influente, e os últimos dois é traduzido do inglês, eu sempre esqueço. Mas nós temos que entender que uma pessoa que é C é uma pessoa que vai sempre criticar e que vai olhar tudo e vai ser sempre cri-cri. Talvez você seja uma pessoa cri-cri, porque você é uma pessoa detalhista, você quer fazer o melhor e você dá o melhor de você até o fim. Isso é ruim? Não. Pode ser ruim se você elevar isso, ou se você é uma pessoa muito racional. E aí? Você vai sempre ver defeito, porque sempre vai ter defeito. Se olharem para você, por isso Jesus fala assim, ó, você está vendo defeito nos outros? E aí Jesus fala assim, ó, coloca um espelho na sua frente. E aí o que você vai ver? Uma trave no seu olho. Você viu o cisco no olho do seu irmão? Mas você tem uma trave no seu olho. Então qual que é a solução? Não viver segundo a razão. Amém? Seguir a Deus significa se libertar da razão.
Mas eu estou certo, você pode ficar até certo no seu argumento, mas não para se rebelar e fazer aquilo de errado. Amém? Em Levítico 18:30 diz assim, ó: obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. E aí Deus diz, Ele sempre vai dar uma razão para por que a gente vai seguir os mandamentos dEle. E Ele vai dar essa razão, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu tenho que me libertar da razão, por quê? Porque hoje Jesus é o Senhor da minha razão. Terceiro, pensamentos. Eu falei, porque o que aconteceu? Eu criei uma razão, e às vezes pode estar certo no que eu estou falando em parte. Mas isso veio da onde? De uma construção de um raciocínio que me levou a ter pensamentos. Palavras rebeldes nada mais são do que fruto de um pensamento, de um raciocínio rebelde. Está tudo interligado. E aí vai mostrando a raiz do pecado, a raiz da rebeldia natural. Porque Jesus diz que a boca fala do que o coração está, e não é o que a gente come que torna o homem impuro, mas o que sai que torna o homem impuro. E aí eu quero te dar um exemplo, talvez o maior exemplo, o exemplo de Judas. Judas 12, do 4 ao 6, que mostra, que fala que Judas, quando quebraram um vaso de alabastro ali em Jesus, um vaso de perfume muito caro que valia 300 denários, valia 10 meses de salário. Vamos imaginar hoje o salário a R$1.000, valia 10 mil reais. O que Judas falou e contaminou todo o povo? Porque sempre um rebelde vai contaminar aos outros. Em João 12 vai falar que só foi Judas. Nos outros evangelhos vai falar que outros seguem. Porque sempre presta atenção, se você está vivendo na carne, você está mais predisposto a seguir um rebelde, porque o rebelde nunca faz nada sozinho. No caso de Coré, Datã e Abirão, não foi só a família deles que morreram. Depois eles se levantaram contra e falaram assim, ó: Moisés e Arão mataram esses homens de Deus. 14 mil pessoas morreram. Então como que eu sei? Às vezes você não é um rebelde por natureza, alguém é rebelde, mas você acaba seguindo. Por quê? Porque você está vivendo na carne, você é um carnal. Pecado atrai pecado. Você é carnal, vive no pecado, não é rebelde, mas vive no pecado. E aí você vai ser facilmente atraído pelo rebelde. E foi isso que Judas fez. Mas diz no versículo 5 de João 12: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele falou do que o coração está cheio, mas ele racionalizou e ele pensou. E ele tentou dar uma desculpa porque ele queria, na verdade, mais dinheiro. Como ele não conseguiu mais dinheiro ali, ele saiu dali. A Bíblia diz que na Santa Ceia o próprio diabo entrou em Judas, mas que também o diabo entrou em Judas antes, para que ele traísse Jesus por 30 moedas. A razão dele, as argumentações dele, tornou toda aquela mentira que ele vivia em sofisma e fortaleza. Só que eu quero te dar qual que é a solução. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6: as armas das nossas milícias, ou as quais nós lutamos, não são carnais, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês, ou a submissão de vocês, em outra versão. Tudo vai começar num pensamento. Talvez não seja nosso, uma seta do maligno, mas se encontrar pouso no nosso coração, vai gerar um pensamento, que vai gerar uma razão, que vai gerar uma argumentação que eu vou falar.
E aí vai causar um ambiente rebelde. E tirando o caso de Miriam, aqui desses que eu te contei, nenhum dos outros teve perdão. Não teve solução. Se envolver com rebeldia é algo muito perigoso. É algo que, por exemplo, para Satanás não teve volta. E nem para os anjos que o seguiram. De milhares e milhares que existiam no céu. Então por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Não é para acusar você. Mas é para que a gente guarde nosso coração. É para que a gente examine. E para que a gente não se torne. Ninguém nasce rebelde. A gente se torna. Por isso, eu quero mais uma vez dizer que Deus nos dá um novo coração. Você nasceu de novo? Você é filho ou uma filha de Deus? O que ele diz em Ezequiel? Darei para vocês um coração novo, porém um espírito novo dentro deles. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, colocarei o meu espírito. E olha só, termina dizendo: e levarei vocês a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Por causa do novo coração, porque você é um filho, uma filha de Deus, você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para ser uma pessoa submissa e obediente. Mas nessa noite Deus pergunta: você quer obedecer? Porque agora decide. Eu e você temos que decidir a bênção ou a maldição, obedecer ou não obedecer, ser submisso ou não ser submisso. Então, as palavras: vigie, não fale, vigie a sua boca. A Bíblia diz: só diga palavras para edificação. Razão: nos libertamos da nossa razão porque Jesus é o Senhor e porque Ele é o Senhor, Ele é a razão de todas as coisas para nós. Amém? Pensamento: levar o nosso pensamento cativo a Cristo. E agora, nessa noite, eu quero orar com você, porque Deus quer te libertar da rebeldia. Você pode ter um histórico, mas isso foi uma razão que Satanás colocou o seu filho como uma fortaleza, que talvez você tenha um trauma de não querer obedecer por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa da igreja, por causa de alguma coisa que fizeram com você. Mas isso Satanás está usando para destruir a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir, e ele age segundo a legalidade. Ele não pode tocar nos filhos de Deus? Não. Mas a Bíblia diz: não dê lugares ao diabo. Então, se eu e você estamos dando lugar ao diabo, nessa noite o Senhor quer nos libertar. Porque a Bíblia continua dizendo: sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vocês, de vós. Então eu quero orar com você. Eu não creio que não tem ninguém aqui. Eu creio que todos nós precisamos, todos, a começar por mim, todos precisamos abaixar nossas cabeças e deixar o Espírito Santo agir. Nessa noite o Senhor está perguntando: você quer me obedecer na integridade do seu coração? Você quer abandonar a rebeldia? Você entende que eu coloquei essas coisas para ter ordem e que você precisa mudar o seu falar? Você precisa honrar a autoridade, você precisa abençoá-la, dar tributo a quem tem que ser dado tributo, dar honra a quem tem que dar honra. Você tem que valorizar, você tem que ajudar. Se você está vendo algo de errado com a autoridade, se você está vendo algo que está dando certo, Deus está te colocando ali para ajudar, para ser cooperador, para suportar. A Bíblia diz: suportar uns aos outros não é ajudar o chato, é dividir o fardo. Porque se nós não dividirmos o fardo vai ficar muito pesado, e por isso tem muitos pastores morrendo, porque é só crítica, é só farisaísmo, é só jogar pedra. O pastor tem que ser super, ele tem que saber tudo, ele tem que ser invencível, ele está sempre bem, sempre com um sorriso no rosto. Ele suporta, o pastor é aquele que suporta as bombas de cima e as bombas de baixo, as bombas do lar. E daí quando não aguenta, se mata. Mas por quê? Porque nós temos que querer obedecer. E quando nós queremos obedecer, nós vamos ajudar, nós vamos orar, nós vamos estar ali do lado, nós vamos perdoar. Errou, puxa pastor, você falou o versículo errado. Puxa, mas você falou um versículo, uma pregação de 40 minutos. E aí você vai criticar aquele versículo, em vez de falar: puxa, vou ajudar o pastor, será que ele está precisando de alguma coisa em casa? É ter amor. É isso que Jesus dizia para os fariseus: olha, vocês o mosquito engolem um camelo,
Vão e aprendam o que significa dizer eu quero misericórdia e não sacrifícios. Então tenha misericórdia. Ajude o seu irmão, sua irmã, aquele que está acima de você. Enxergue ele não como melhor que você, mas Deus colocou ele ali. E você pode ajudar ele a ser alguém que vai vencer, ou você pode perder junto com ele, porque a derrota do seu líder é a sua derrota. Você está no mesmo time. O diabo sabe disso. E por isso que o diabo não se divide. O diabo não se divide contra o diabo. O diabo ajuda o outro diabo. Jesus falou assim, ó, o reino dividido ele cai. Se Satanás expulsa Satanás, como que o reino dele pode continuar existindo? Uma casa dividida ela cai. E nós, igreja de Jesus, infelizmente nós somos rebeldes. E nós nos dividimos. Só que a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão. Em união, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. Unidade. O diabo sabe que é unidade, então eles se unem para fazer o mal. E nós podemos nos unir nessa noite, colocando embaixo do senhorio de Jesus, para trazer o reino e fazer o bem, como Jesus fazia. O que fazia o Filho de Deus? Ia por todos os lugares, destruindo as obras do maligno e fazendo o bem. E nós, como filhos de Deus, temos que ir destruindo as obras do maligno e fazer o bem. Feche seus olhos. Se você quiser falar com o Senhor, eu vou te dar um tempo para você falar com Deus. E agora eu quero pedir para você, porque fé tem que ter uma atitude. Você que decide. Quando a Bíblia diz sobre vontade, às vezes a gente fala assim, a vontade eu quero hoje e não quero amanhã. E aí por isso que eu troco essa palavra vontade para decisão. Se você decide nessa noite ser submisso, e a submissão vai resultar também em obediência, eu quero que você fique de pé e eu vou orar por você, no seu lugar. Se você decide se submeter, que você fique de pé. Eu quero orar com você e por você. A fé necessita de ação. Não é para expor, fique com os olhos fechados. A gente faz sempre um apelo aqui na igreja. Não é para expor ninguém, eu faço para o Espírito Santo falar comigo. Se você acha que o Espírito Santo não fala comigo, então procure outra igreja. Agora, se você crê que Deus fala o seu pastor, então ouça o que eu estou te dizendo. Fique de pé. Eu quero orar com você. Espírito Santo, Tu és como Jesus. Em Apocalipse diz que conhece. Eu conheço as Tuas obras. Como Deus Pai, que disse para o profeta Samuel, não vejo como os homens que veem a aparência, mas eu vejo o coração. E Tu sondas o mais íntimo do nosso ser nessa noite e vê que há algo mal em nós. Não algo mal do que Jesus fez, mas algo mal que nós nos acostumamos, ou que nós permitimos por tristeza, por maus que fizeram em nós. Mas nada disso é desculpa para continuarmos sendo insubmissos, rebeldes, desleais. E por isso nessa noite nós estamos aqui de pé diante do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa por desprezarmos. Às vezes a gente obedece, mas a gente despreza e olha de igual para igual para aqueles que o Senhor colocou em cima de nós para nos abençoar, e acabamos sendo amaldiçoados. Mas nessa noite nós queremos comer o melhor dessa terra, porque nós decidimos obedecer.
E ainda que os nossos pecados estejam sujos, nos sujando como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Por isso, nessa noite, nós clamamos o sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a vida de cada um. Pai, ouve a oração de cada um, que cada um está fazendo, ou que já fez, pedindo perdão, se colocando de pé, tomando uma atitude, Senhor, para que o Senhor transforme o coração, e venha tirar das nossas mentes, nossos corações, levamos nossos corações, nossas mentes, nosso pensamento cativo a Cristo. Renunciamos às palavras que nós dissemos, renunciamos à razão que nos corrompe, e renunciamos nessa noite, em nome de Jesus, os pensamentos de rebeldia, e levamos nossos pensamentos cativos a Cristo. E pela força do teu poder, o Senhor destrói nessa noite fortalezas e sofismas. E nós te pedimos, vem nos encher com o teu Espírito, para obedecermos e termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, até a morte e morte de cruz. É que eu te peço, Senhor, não por causa de mim, mas por causa da intercessão contínua de Jesus, pelo que Jesus conquistou na cruz, nós te pedimos, Senhor, nos dá um novo coração, dá um coração obediente, e dá o teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, eu quero cantar aquele louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Em nome de Jesus, que todo mal saia, que tudo que é do Senhor saia, e que você receba agora o novo do Senhor. O Senhor apaga, o Senhor Jesus apaga com o seu sangue o nosso histórico. Ele escreve agora, em nome de Jesus, Ele escreve uma nova vida, uma nova história. Ele nos dá um novo coração. Seja livre, meu irmão, profetizo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja livre nessa noite, seja livre para viver o melhor de Deus. O Senhor te livra de todo mal, o Senhor te livra de toda legalidade. O sangue de Jesus te justifica, porque eles venceram pela palavra do Cordeiro e pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. E nessa noite, o sangue de Jesus é suficiente para te salvar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nosso irmão Jean vai vir aqui. Vou pedir para alguém pegar um microfone para ele, que esse acabou a bateria. As pessoas que vão se